Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhores e Srs. Deputados, Sra. Deputada Assunção Cristas. Um primeiro comentário à intervenção que acabamos de ouvir. Nós, no passado, não tivemos nada a ver com o atual sucesso económico do país. Nós, no passado, não tivemos nada a ver com o acerto das contas públicas que hoje vivemos. Nós, no passado, não tivemos nada a ver com tudo o que de bom acontece hoje no país. Mas temos a responsabilidade, disse hoje o Partido Socialista, pela tragédia que aconteceu em Pedrógão e no dia 15 de outubro. Que humildade esta! Que humildade esta do Partido Socialista, eu diria mesmo que grande falta de decoro da bancada do Partido Socialista. Senhor Primeiro-Ministro, o debate de hoje tem um passado, tem um presente e tem um futuro. O passado é tudo aquilo que aconteceu no país em que o Governo falhou, o Estado falhou e o Sr. Primeiro-Ministro falhou. Foi a sua incompetência, a sua insensibilidade e a sua soberba que não ouviu os avisos da Liga de Bombeiros, do Instituto de Meteorologia e que fez com que não prolongasse a fase Charlie. Foi a sua incompetência, a sua soberba e a sua insensibilidade que o fez trocar gente competente na Autoridade Nacional da Proteção Civil pelos seus amigos, por um conjunto de amigos que se revelaram verdadeiramente incompetentes. Foi a sua soberba, foi a sua incompetência, foi a sua insensibilidade que fez manter na administração interna uma ministra que implorava para sair porque sabia que não estava em condições políticas e, quem sabe, pessoais, de garantir a autoridade que a pasta exigia. Foi a sua insensibilidade, incompetência e soberba que manteve no cargo uma ministra sem condições. Foi, de resto, Sr. Primeiro-Ministro, a sua soberba, a sua insensibilidade e a sua incompetência que fez que não tivéssemos meios aéreos para combater os fogos de 15 de outubro. Foi a sua incompetência, a sua soberba e a sua insensibilidade que fez com que todas as torres de vigia tivessem sido desmanteladas. Foi tudo isto fruto do seu governo, da sua competência, e foi por isso que o Sr. Primeiro-Ministro falhou. O país sabe hoje que tem um Primeiro-Ministro excelente a dar boas notícias, que tem, como dizia a doutora Assunção Cristas, um político habilidoso como Primeiro-Ministro. Mas nas horas difíceis, nas horas em que os portugueses precisam de um chefe de governo, o senhor está ausente, o senhor falha e não garante aquilo que é a condução da política pública em Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, este debate tem também um presente. E o presente é a discussão de uma moção de censura. Desafiei-o na passada quarta-feira a ter a coragem de trazer a este Parlamento uma moção de confiança apresentada pelo Governo. Respondeu-me na altura o Sr. Primeiro-Ministro que não precisava de o fazer, que o chumbo desta moção de confiança era uma de censura, era uma demonstração de reforço do seu Governo. Ora, respondeu por si o líder parlamentar do Partido Comunista Português, quando aos microfones de toda a comunicação social disse que o chumbo desta moção de censura não era um reforço no seu governo. O que significa aquilo que eu disse aqui. O senhor Primeiro-Ministro não trouxe uma moção de confiança porque sabia que nem o Bloco de Esquerda, nem o Partido Comunista Português, nem o Partido Ecologista aos Verdes a aprovariam e o senhor não tem a confiança deste Parlamento. E é, senhor Primeiro-Ministro, um debate de futuro. É um debate de futuro porque temos que responder rapidamente aos anseios das pessoas. E o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo já perderam 4 meses. Perderam 4 meses quando não quiseram aqui, nesta Assembleia, aprovar o mecanismo extrajudicial para indemnizar as vítimas, os herdeiros e as famílias da tragédia de Pedrógão. O senhor perdeu 4 meses em fazer aquilo que era evidente para todos. Mas apresentou no sábado, na sequência de um Conselho de Ministros, um conjunto de medidas.
Já tivemos oportunidade de lhe dizer que estamos disponíveis, no Grupo Parlamentar do PSD, para, conhecendo o desenho final de todas as medidas e todas as propostas, apoiar aquilo que for de apoiar para que as portuguesas e os portugueses saibam que não é por falta de apoio desta bancada que o país não vai fazer aquilo que precisa. Mas dissemos mais. Tivemos o cuidado de antecipadamente apresentar as nossas propostas. Defendemos, como sabe, a criação de uma unidade técnica militar para que o nosso Exército possa ajudar nesta guerra que é de todos, depois de ter a formação necessária no combate e na prevenção aos incêndios. Dissemos que tínhamos que acabar de vez com esta lógica de amiguismo que o Sr. Primeiro-Ministro tanto cultivou nas nomeações para os dirigentes da Associação Nacional, para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e que estas pessoas deviam ocupar os lugares por concurso público, por mérito e por competência. Defendemos os incentivos ao voluntariado. Defendemos um conjunto de mecanismos de apoio às famílias e às empresas. E é por isso que este debate, Sr. Primeiro-Ministro, é também um debate de futuro. E, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Assunção Cristas, a pergunta que lhe queria deixar era a seguinte. Ouvimos, a 16 de outubro, o Sr. Primeiro-Ministro dizer ao país que ninguém duvide que dias negros como este se voltam a repetir. Eu perguntava se um Primeiro-Ministro que, após uma tragédia como aquela, tem uma frase como esta, merece ou não merece a confiança dos portugueses, do Parlamento, e se merece continuar ou não à frente do Governo. Muito obrigado, Sr.